Olá, eu sou a doutora Alessandra Menezes, ginecologista obstetra, e vim a convite do Subcomitê de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores para falar sobre a importância do Outubro Rosa. Para a gente entender a dimensão dessa campanha, a gente precisa saber que ela é celebrada mundialmente. Os olhos do mundo estão voltados para a saúde feminina no mês de outubro. A gente vai encontrar monumentos mundo afora, serviços, empresas, todas recebendo uma iluminação rosa, pessoas no serviço trabalhando com lacinhos ou camisetas que incentivem a campanha do Outubro Rosa. E qual o objetivo da campanha do Outubro Rosa? É a gente partilhar informações, mais ou menos um pouco daquilo que a gente vai fazer aqui com vocês hoje, conscientizar sobre a doença, facilitar o acesso das mulheres ao serviço diagnóstico, porque somente através do diagnóstico precoce do câncer de mama é que a gente vai reduzir o número de mortes. O INCA estima que para o ano de 2020 serão mais de 66 mil casos novos de câncer de mama e em torno de 17 mil mortes pela mesma doença, A gente não pode esquecer que, apesar de raro, mas que acontece, dessas 17 mil mortes, mais ou menos 180 mortes serão por câncer de mama em homens. Então é um dado importante que a gente não pode ignorar. No Brasil, ela é a doença que mais acomete as mulheres, a doença oncológica que mais acomete as mulheres e que mais promove mortes. No mundo, ela só perde para o câncer de mama. Então, qual é o meio diagnóstico que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama? Continua sendo a mamografia, gente. E a região norte é a região que menos executa exames mamográficos. As motivações são inúmeras. Por vezes, o nosso território que é grande, são comunidades ribeirinhas, comunidades distantes, mulheres que não terão acesso aos serviços de saúde. Tem o meu medo pessoal de realizar o exame e encontrar alguma coisa que eu não quero ver, que eu não quero achar, que eu não quero falar. Tem o meu medo pessoal de eu fazer o exame e ficar dolorida, de sentir dor. E para isso a gente tem uma diquinha básica, que é: programe seu exame para pós-menstruação. Não faça seu exame mamográfico muito próximo do período menstrual, tá ok? E quem são as mulheres candidatas ao exame de rastreio da mamografia? Eu vou dizer todas as mulheres em torno dos 50 aos 69 anos precisam fazer o seu exame de rotina. Existem algumas situações em que essa idade ela pode ser reduzida, mas isso será uma coisa avaliada de acordo com o seu médico, o médico que lhe atende no serviço, tá ok? Vou explicar um pouquinho depois por quê. Existem fatores de risco, E os fatores de risco, a gente vai citar alguns como mães que não tiveram filhos, aquelas que não amamentaram seus filhos, mulheres que tiveram gestações tardias acima dos 30 anos, mulheres que usaram contraceptivos, que fazem tratamentos de terapia de reposição hormonal no processo menopausal, especialmente quando esse tratamento de reposição hormonal durou por mais de 5 anos, pessoas em uso de contraceptivos, pessoas que ingerem bebida alcoólica, porque o álcool ele aumenta o risco do câncer de mama, as fumantes, as pacientes que fazem tratamento radioterápico por já outras doenças, ou seja, elas estão mais propensas a receber radiação, e isso pode promover alterações mamárias, as pacientes de sobrepeso ou obesidade que tiveram esse ganho de peso, principalmente após o período da menopausa. E o fator hereditário, que é um fator importante, e a gente vai se referir aí a principalmente os parentes próximos. Mãe, pai, irmã que tiveram câncer de mama ou um homem na família que teve câncer de mama. Essas pacientes com fator hereditário, elas podem ser candidatas à realização da mamografia em torno dos 35 anos de idade. E eu posso fazer mamografia aos 40 anos? A depender do critério médico, a gente pode indicar ou não essa mamografia, ok? Porque a incidência maior do câncer de mama é nessa faixa etária,
dos 50 aos 69 anos. A mamografia é uma espécie de um exame de raio-x que se representa em imagens, né? Ela não precisa de sinais ou sintomas, ou seja, você não precisa estar tendo nenhum quadro doloroso ou encontrar algum tumor para a realização do exame. O que é importante é que a gente entenda que o exame mamográfico ele precisa ser feito de rotina, a critério seu e em acordo com o seu médico. Não tem uma periodicidade adequada, ele pode ser feito a cada 2 anos ou anualmente, a depender da sua avaliação de risco. É importante falar que os riscos não são exatamente avaliados num quadro de somatória, tá? Não é porque eu tenho 2, 3 riscos que eu sou uma paciente mais grave para o desenvolvimento do câncer de mama. Não é bem, isso é mais um quadro observacional a respeito dos riscos. Então vocês podem me perguntar o que é necessário fazer para diminuir o nosso risco do câncer de mama. Na verdade, o que se pode fazer é levar uma vida saudável, uma alimentação adequada, evitar o excesso de peso, que é reduzido com atividade física, amamentação. Não há muito que se possa fazer para prevenir o câncer de colo. Na verdade, a prevenção é diagnóstico precoce, como a gente citou no início, tá? Mas nem por isso a gente vai deixar de lado o autoexame das mamas, né? A gente vai dar importância a esse autoexame, porém, os trabalhos mostram em que ele não reduziu exatamente o risco de morte. Ele foi criado no ano de 1950 nos Estados Unidos na intenção de reduzir as lesões, o encontro das lesões mais graves, né? E ele não conseguiu reduzir o risco de morte, mas a gente continua incentivando o autoexame para que você se toque, se cuide, se conheça a respeito de um problema que todas nós podemos ter. Bom, o autoexame das mamas, como eu disse para vocês, ele precisa ser estimulado e ele pode ser realizado em qualquer situação que você se sentir confortável. Não tem um momento adequado, não tem exatamente um dia adequado. O ideal é que você faça pós-menstrual, que a mama está um pouco menos dolorosa e com redução do seu edema natural, e não tem uma técnica específica, você não precisa se preocupar com nenhuma técnica, mas apesar de que a gente vai orientar um pouco vocês a técnica de algum exame da mama, e ao encontro de alguma lesão é importante que vocês procurem o serviço de saúde para o auxílio diagnóstico. Após a inspeção mamária, a gente passa para a palpação mamária, que se inicia nas axilas, vem descendo de forma dedilhada ao encontro da mama e fazendo movimentos que podem ser na forma do dedilhado, de fora para dentro da mama, ok? Ou com a palma dos dedos, fazendo uma suave compressão sobre a mama de forma circular. A expressão mamilar, ela não é mais necessária ser realizada, porque a importância dela no diagnóstico de mama não pode ser através da expressão, a saída de secreção através da expressão, mas sim a saída espontânea do mamilo de secreções que possam ter um significado patológico. Então, expressão mamilar não precisa mais ser realizada. Para ser considerada positiva, eu tenho que encontrar secreção no mamilo ou, por exemplo, no sutiã. Na hora que eu tiro o sutiã, percebo que o sutiã estava úmido. Essa é a condição da expressão da secreção que precisa ser avaliada. Mudando um pouco de assunto agora, mas ainda no mesmo assunto câncer, também vamos falar de outra situação desconfortável, o câncer de colo uterino, que também foi acrescido muito recentemente o diagnóstico precoce dos cânceres de colo no mês de Outubro Rosa, que foi mais ou menos no ano de uns 4 anos atrás. Ele foi incluído no Outubro Rosa, tá? A melhor da minha fala hoje é que ele é um câncer 100% prevenível, é verdade, 100% prevenível. Mesmo sendo nesta condição, ele é o câncer mais incidente na nossa região norte. E o que tem a ver com o surgimento do câncer de colo uterino, né? Ele é uma infecção persistente de algum dos tipos de um vírus chamado papilomavírus humano ou HPV. Essa infecção persistente vai lesionando as células do colo a ponto de promover uma lesão tumoral no colo uterino.
E a que isso se deve, né? A realização de sexo precoce. Na região norte é muito comum as meninas manterem relações sexuais muito cedo. A atividade com múltiplos parceiros, né? Hoje, basicamente, as pessoas não têm um parceiro fixo, vão mantendo relações, às vezes, numa mesma noite com várias pessoas. E nessa entidade está envolvido também o uso de anticoncepcional e o tabagismo. Quando a gente quer falar de prevenção primária, a gente jamais vai deixar de falar de vacina. O Ministério da Saúde já lançou essa campanha da vacinação das crianças em idade escolar em 2014, uma vacinação quadrivalente, que pega tipos virais que vão promover apenas lesões verrucosas externas e subtipos de gravidade oncológica que vão promover o câncer de colo uterino, e abrangendo a seguinte faixa etária: crianças, meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos em idade escolar. Totalmente gratuito, existem campanhas nas escolas, os pais precisam autorizar. Gente, não se recusem à autorização da vacinação infantil nas escolas, ok? Bom, de toda a minha fala, então, o que é importante que fique gravado na cabecinha de vocês? Que o exame diagnóstico para o encontro precoce do câncer de mama, precoce, o exame cedo, uma lesão pequena, de menor de 1 centímetro, é a mamografia, tá? Independe da idade, do risco dos fatores de risco, pacientes de 50 a 69 anos precisam procurar a unidade de saúde para a realização do seu exame, sem a necessidade de sinais ou sintomas, tá ok? Não é um câncer exatamente prevenível, a gente precisa encontrar ele muito no começo para ter a redução do número de mortes.